Sejam bem-vindos. Juntamos agora um advogado, o Pedro Simões Dias, mas não só, o autor deste livro, que se chama Vasco Marques. O livro chama-se Redes Sociais 360, Como Comunicar Online, e ainda Sensei, que é músico e que tem finalmente o seu álbum editado. Mas demorou algum tempo. Aliás, até podemos começar por aí. Atenção que este advogado aqui sabe muito sobre direitos de autor. Vamos esconder já atrás do sofá. Já lá vamos. Ora, Sensei, porquê é que demoraste tanto até ter o teu disco? Tiveste muitos EPs, muitas coisas, mas disco só agora? Sim, a questão é que os outros foram feitos assim numa onda mais desportiva. E esse foi o primeiro disco e foi mais pessoal, teve mais de mim, pronto, levou algum trabalho. É curioso que tu, ao contrário da grande maioria dos artistas, tu preferes resguardar-te no teu estúdio, neste material que tu vais editando, do que provavelmente dar concertos ao vivo. Não passa por aí? Sim, eu sou produtor, então passo muito tempo em estúdio, gosto muito de criar coisas novas. Obviamente que sei o trabalho que está por trás de apresentar uma coisa ao vivo, e respeito toda a gente que o faz. Eu próprio adoro ir a espetáculos, ver espetáculos, acho que uma pessoa aprende sempre, mas eu gosto de me trancar mais no estúdio a tentar fazer coisas novas e tentar sempre inovar. No meio musical, há alguém que te prezes em particular? Olha, eu sempre fui muito 360 na música. Eu sempre gostei de vários tipos de artistas, mas posso dizer que vou buscar muito às bandas sonoras dos filmes antigos e aqueles autores tipo Ennio Morricone, Lalo Schifrin, vou buscar muito daí. É por aí que vais. Olha, ele fala em 360 e parece que deu a ponte certa para as redes sociais 360. Cada vez mais se fala do que é que as redes sociais podem fazer. Uma das coisas que já estão a acontecer é algumas experimentações neste domínio. Estávamos há pouco a falar do Maluco Beleza, do Rui Unas, que me parece estar a atravessar um grande momento e que basicamente é um programa que muitas vezes chega a durar 2 horas e que tem imensos seguidores, verdade? Verdade, sem dúvida. É um excelente exemplo. Aliás, o Rui Unas, ele no digital sempre foi um early adopter. Eu lembro-me dele fazer pelo Ustream, já há muitos anos. Depois passou a fazer pelo YouTube e depois, algum tempo atrás, mais a sério. É um excelente exemplo de como nós podemos acompanhar os meios digitais e as necessidades do público que está online. Portanto, neste caso, não só para a televisão, mas ele também poder acompanhar por aí e tem grande sucesso utilizando o Facebook e utilizando o YouTube, essencialmente. E a função de transmissão em direto pelo YouTube, que já existe em Portugal há alguns anos, e a transmissão em direto pelo Facebook com recursos profissionais, que existe desde abril deste ano. Portanto, para além de fazermos pelo telefone, que fica aquele formato quadrado, com pouca qualidade, sim, já é possível transmitir, por exemplo, este programa também, para o Facebook em formato de 6:9, com qualidade como no YouTube. Achas que valeria a pena transmiti-lo a este programa? Teria mais audiência ainda, portanto, ela já tem boa audiência, mas ia buscar um outro público. Mas podíamos fingir, gravávamos, depois fingíamos que estávamos em direto. Mas isso é possível também. Também é possível. Fica estranho, tipo, não reages àquilo que as pessoas estão a dizer em direto. Pois não, só nos comentários. Mas há quem faça isso, tem o vídeo gravado e depois faz o stream do vídeo gravado. É uma ideia, Vamos ver aqui um bocadinho do Maluco Beleza, a ver se temos mais audiências com o Unas. Vamos por aqui uma parte. Então quando dizem fogo ao ouvi-te e foda-se, mudou a minha vida, man. Que ouço frequentemente, eu não me deslumbro com isso. Eu digo assim, ainda bem. Então interessa-te o que as pessoas fazem. Não, eu digo ainda bem, é mérito teu. Quer dizer que tu conseguiste pôr um significado fantástico naquilo que eu te disse. Porque por aquilo que eu te disse não consegue mudar nada, mas tu conseguiste pôr um significado que te levou a agir. O mérito é teu. Tu não me baralhes com palavras. Mano, isto é básico, o que eu te estou a contar é básico, meu. Esta Maluco Beleza tem tido grande sucesso. Convidados de hoje, o Pedro Simões Dias, que é advogado, mas que com verdade vem aqui falar sobre perfumes. Eu não sei o que é que és que eu falo sobre perfumes. Basicamente quero que me expliques o que é isto do Learning Around the Cuckoo. Ora bem, o Learning Around the Cuckoo é um projeto que não há em mais lado nenhum no mundo. Portanto, não há? Isto pode ser um flop mundial ou pode ser um sucesso mundial. E que pretende transmitir informação às pessoas sobre os perfumes, designadamente sobre os perfumes que elas compraram, ou sobre os perfumes que eles, porventura, vão querer no futuro. E, portanto, eu fui à minha coleção de perfumes, fiz uma seleção de 60, que são os 60 que eu mais gosto,
e conto histórias sobre os perfumes para as pessoas ouvirem quando querem ouvir. Portanto, elas podem ouvir estas histórias, interagir, eu falo com elas, digo o que é que elas devem usar, o que é que não devem usar, o que é que lhes pode ser melhor. Elas gostam ou não gostam, depois podem comprar os perfumes. Isto é, tu és colecionador de perfumes, aqui o Around... E são perfumes de nicho, são perfumes relativa. Eu não sei se o nicho é luxo, depende do teu conceito de luxo. O nicho são perfumes... Sim, o nicho não tem que ser luxo. São perfumes mais naturais, com moléculas sintéticas mais caras, isso é verdade, mais complexos e que não tens à venda nas perfumarias de mass market. Não é? É curioso que há dois tipos de pessoas. As pessoas que variam de perfume. Há três, lembrei-me. Há aquelas que têm o mesmo perfume sempre. Esse é um erro monstruoso. Mas há muitas pessoas que têm Sim, isso. há muitas pessoas. Até águas de colónia. Eu conheço uma atriz, a Inês Castelo Branco, que usa a mesma água de colónia a vida toda. E houve uma vez que ela percebeu que a água de colónia dela ia ser descontinuada e foi a loucura geral. Ela apressou-se a ir comprar tudo que havia. Eu também faço isso para os meus perfumes, mas tens que mandar vir falar comigo que eu vou-lhe vou-lhe dar outras Consegues diretrizes. perceber pela personalidade das pessoas tu usas sempre o mesmo perfume? Não, vais variando, usas perfumes... quem não usa sequer. A maioria das pessoas não usa Eu tenho mais ou menos um fixo, mas depois vou utilizando os que me oferecem no Natal. Tu? Eu costumo usar o mesmo fixo, já uso há muitos anos. Qual é? Intuition, da Estée Lauder, acho eu. Penso que é esse. E não mudo, talvez por uma questão de comodismo. Eu gosto daquele. Aquele teu cheiro? Eu gosto daquele, se calhar para uma perfumaria experimentar aquele que eu gosto, vou estar lá há muito tempo, então por comodismo gosto daquele, continuo com aquele. Pedro, porquê é que dizes que é um erro as pessoas que usam o mesmo perfume? Porque o cheiro é o único dos nossos sentidos que se perde. Chama-se odor fatigue. Essa agora. E, portanto, é por isso é que as pessoas conseguem ver nas lixeiras, porque os neurosensores mandam uma mensagem ao cérebro a dizer isto é mau ou é bom, mas às vezes o cérebro já não reage e diz ok, não vais morrer, portanto bloqueiam-te o cheiro. Okay? Por isso é que as pessoas podem trabalhar no lixo ou podem trabalhar nas prisões, que antigamente cheiravam muito mal, porque as pessoas habituam-se, chama-se, aquilo bloqueia o teu sensor. E, portanto, se tu usas sempre o mesmo perfume, tu deixas de sentir o teu perfume muito rapidamente. Não quer dizer que as pessoas não tenham um perfume assinatura, que é o perfume com que nós nos sentimos muito confortáveis quando tu queres ir negociar com um banqueiro uma hipoteca, estás a ver? Mas, à parte disso, se tu compras um perfume para sentires o teu cheiro ou sentires aquele cheiro e aquele prazer, se ele te bloqueia muito rapidamente, não estás a ser eficaz na tua compra. Olha, onde é que aparece aqui o nome da Cristina Santos Silva? Não, a Cristina Santos Silva foi a criadora do móvel que se chama Cuco, que é uma recriação dos ovos de Fabergé, e a partir do qual, ou à volta do qual as classes são dadas. E de alguma forma essa interação com ela enquanto criadora também nos levou a este conceito do learning around, porque os perfumes estão divididos por famílias olfativas, desde as mais leves às mais pesadas, e portanto nós conseguimos andar ali à volta. E a Cristina foi quem criou de facto esse conceito desse móvel, que é um móvel belíssimo. Olha, não descurando aqui a parte em que tu és advogada, em que podemos falar de direitos de autor, até porque temos aqui um músico... E direito digital. E direito digital! E direito digital! O que é que tens a dizer sobre isto? Há um código para CDs físicos e também já há um código para a música digital, ou seja, para ela circular digitalmente já são... O que é que tu pensas disso? Eu acho que eles têm de existir, não é? Eles... É um modo de nós nos prepararmos, não é? Tipo, e de estarmos precavidos com as nossas obras, acho que... Pedro, uma das tuas lutas tem sido a luta contra os downloads ilegais. Tu dizes que estás do lado dos bons. Isto do lado dos bons, ou seja, repara, nós não podemos ir contra o mundo, não é? E hoje... Era um pouco como os impostos há 20 anos, que era, toda a gente achava que era bom fugir aos impostos e, portanto, era uma burrice pagar impostos. E durante muitos anos foi uma burrice pagar música. E, portanto, ainda há quem pense isso, não é? Ainda há uma esmagadora maioria de pessoas que pensa isso. Isto tem a ver com... Combates isso com awareness, com informação ao público, combates isso com alguns processos judiciais, quando tenham que ser levados a cabo, não é? Mas...
Hoje em dia, de facto, os custos de produção de uma música baixaram drasticamente por comparação aos anos 70, aos anos 80. E, portanto, isso facilitou que pessoas como a Sensei e outras possam fazer, sem ter o suporte do pagamento daquilo, não tenham que ter a indústria, não tenham que ter as editoras a pagar-lhe 15 dias de estúdio, a pagar-lhe X ações de promoção e flyers e distribuição física. E, portanto, de alguma forma, isso possibilitou que esta gente continue a conseguir trabalhar sem ter que vender discos. Mas é mais difícil, não é? O que é que pensas disso, Sensei? É assim, há sempre, eu acho que existem sempre, é verdade porque hoje em dia com os home studios é possível quase criar uma música quase pronta para ela ir para o CD e até há quem o faça. Eu pessoalmente gosto que exista alguém que misture o meu disco e que masterize, ou seja, outra pessoa a ouvi-lo com as minhas ideias e que portanto, deu o toque final, digamos assim. Mas existe sempre esses custos de mistura, de masterização. Obviamente que isso também faz com que eu acho que a música seja mais barata hoje em dia do que era antigamente. Eu acho. Já agora, fala-me deste teu disco. Para começar, o nome é em latim. Sim. Como é que se chama? Vivificat. Vivificat. Que significa o quê? Olha, significa renascer, dar vida nova, reestruturar e tem a ver um bocado também com a fase que eu estou a passar da minha vida, que passei ali um bocadinho à altura da adolescência e já estou a entrar numa idade adulta e tu... Foste um adolescente problemático? Não, nem por isso. Fiz as minhas asneiras. mas não foi acho que não foi um adolescente problemático. Aliás, há um tatuador e um ilustrador que se associaram, neste caso que se associou à capa, não é? Que é o... como é que ele se chama? Hugo Makarov. Hugo Makarov. De resto, Ernesto Bacalhau foi quem realizou o teu vídeo. Pelo menos o primeiro. Não, o segundo. O segundo? Exatamente. O que passámos... Em princípio vamos passar do Nerve, do Tamura e do Noiserve. E esse foi o Ernesto Bacalhau? Exatamente. Como é que chama esse? É o Brightly Night. É esse que vamos ver a seguir. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Tenho fome, estraguei tudo e fiquei sem nada. Vê só a foto da minha faminta família no meu iPhone. Geralmente eu saio à rua para deixar os miúdos na escola e prego fundo para ainda chegar uns 5 minutos mais cedo à luta. E nisto, abro a janela e pelo caminho sinto uma brisa de liberdade que perfuma o ar enquanto invade a rua. Está na altura de esbanjar olás e poupar insultos, que isto o dinheiro cai das árvores e eu até ando a nadar em tabaco e tudo. Senhor Otimismo, brinda-me com as contas feitas. A quanto subiram as receitas desde que me sentei nesta cadeira? Quantos piques e surpresas, quantas soluções na mesa, com quantos cliques financiou uma empresa. Como se tem safado esse bravo mundo lá fora. É que na fábrica não há janelas e os operários divertem-se com apostas acerca do que será que ainda resta da paisagem de outrora. É o fenómeno gerado pelo ânsia depois da porta. When it take me out, we write me down, we stop ourselves on the back of your trike. Go and talk more than you ask. You lose yourself on the brightly night. On the brightly night. On the brightly night. Mundo novo, o que eu tenho é teu. Tira-me tudo e atira-me para o Coliseu. Os dias são arenas para a derrota, quando as noites são a terra onde enterramos a revolta. Quantas notas é que valem as minhas horas? Quantos ramos é que aguentam esta corda? As tuas ordens são drogas. As manhãs são coliseus para um combate. Estas coisas são da morte e elas fazem a cidade onde há fábricas e fumo. Pássaros sem rumo, tragédias clássicas da vida de um adulto. Os pés descalços na areia, o mar dá certeza. Não há barco tão capaz de transportar a violência. A cabeça atrás da mesa, há uma fera, és uma presa.
As tuas tardes são arenas da tristeza. E a riqueza vive em castelos que andam. Nem as preces nem as flechas os alcançam. Império das paredes brancas, das montras, das bancas, das compras e da fama. Aqui as pombas não são brancas. E tu queres fugir daqui mas tens receio. Atrás do muro há outro mundo, eu quase o cheiro. Mas quanto álcool para o copo ficar cheio. Quantos corpos alimentam este reino, um dia queimo. When you take me out, when you ride me down, when you stop ourselves on the back of your trucks, when you go and talk more than you ask, you lose yourself on a bright night. Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Cá está, faz parte do álbum Vivificat, que é o primeiro de originais de Sensei convidado de hoje, à qual se junta o Vasco Soares, que tem este livro, mas também o Pedro Simões Dias, que tem... O que é que podemos dizer? Que é o... como é que se diz? Um projeto de transmitir conhecimento de perfumes. Tu queres ensinar... Tu queres educar os narizes dos portugueses? Eu quero que os portugueses tomem contacto com um outro universo de cheiros que não é aquele que estão habituados. Para teres uma noção, nós fizemos um estudo de pesquisas online em Londres, Paris, Barcelona, Madrid e Lisboa. Os mesmos perfumes de nicho, quando Londres tinha 750 pesquisas, Barcelona tinha, Paris tinha metade, cerca de 300, 400, Madrid e Barcelona tinham 10 a 20 e Lisboa não tinha 10. Bem, eu acho que isso é dramático. Nós não estamos assim tão distantes de Londres quanto isso, não é? Bom, já agora, uma pergunta que tem a ver com a comunicação. Hoje, aliás, nunca como agora, e sobretudo depois da eleição do Donald Trump, se fala tanto na forma de comunicar. Hoje falava com alguém que normalmente ele dedica-se a fazer notícias falsas. E eu dizia-lhe, então, como é que estão isso das notícias falsas e tal? Vais apostar mais nisso? Ele dizia, não, pelo contrário. Pá, não viste o que aconteceu agora com o Trump? Pá, é melhor eu parar com isto. Ele dizia, não, vou pôr um travão, que as pessoas depois ainda confundem realidade com ficção. Como é que tu vês a era da pós-verdade, Vasco? Bem, a verdade é que o digital tem uma influência muito grande em tudo o que acontece no nosso mundo físico. E até sobre esse assunto, tanto o Google como o Facebook vieram dizer que estão a melhorar os algoritmos para que cada vez mais essas notícias falsas ou essa informação que circula seja menos veiculada, porque na verdade tem um impacto muito grande em tudo aquilo que fazemos, embora nesse caso particular possa ser um outro conjunto de fatores, mas na verdade temos de estar sempre atentos a essa informação e por isso é que comunicar online com eficiência. O caminho de fazê-lo com eficiência e correto é o melhor, ainda que leve mais tempo, mesmo numa organização, utilizar os meios corretos, partilhar conteúdos de valor, muitas vezes estão preocupados em partilhar apenas mensagens comerciais, utilizar o storytelling, utilizar o vídeo, que é o meio de comunicação central, não deve ser o único, e também o mobile live stream, ou o live stream normal, que tivemos aqui uma pequena revolução em 2015, que foi em março de 2015, surge o Periscope, que foi comprado pelo Twitter, e foi aí que surgiu o mobile live stream, pelo menos para massas. Depois veio o Facebook a seguir, o YouTube ainda está a trabalhar nisso, porque ainda não há forma, pelo menos nativa, de transmitir pelo YouTube com o smartphone. É estranho, mas é verdade. Portanto, a primeira plataforma de vídeo ainda não está no mobile live stream, está no stream através do desktop. E por isso, até aqui, mesmo para o Sensei, é muito interessante. Já vi alguns projetos em que fazem transmissão em direto de um pequeno estúdio, e daquilo que eu reparei, tem audiências muito grandes. Era uma banda que convidava sempre um músico diferente, todas as semanas, e tinha audiências incríveis. E fazia a transmissão, neste caso no formato
HD do Facebook, que é uma funcionalidade que surgiu este ano, e consegue grandes audiências. Por isso, ter bons conteúdos, o vídeo e o stream é a melhor estratégia que se pode ter para comunicar online, escolhendo as redes sociais corretas de acordo com o público-alvo. Vasco, já fizeste alguma experiência a este nível? Eu já fiz vários vídeos no meu estúdio e por acaso tenho bastante feedback sobre isso. Nunca em direto. Geralmente costumo fazê-los e depois publicá-los, pronto, e geralmente até tenho alguma atenção à hora em que publico e essas coisas. Sim, e as horas variam ou são todas, à partida é tudo ali o horário nobre da internet? Olha, essa é uma grande questão e que é muito discutível e nem sequer 8 da manhã, consensual. 7 da tarde, 9 da noite, é isso? Tipicamente isso, e a seguir ao almoço também. Portanto, em Portugal é esse o comportamento. Se for noutros países é diferente devido aos hábitos culturais, aos hábitos de consumo da internet. Mas isso até é bastante discutível, porque essa é a hora que mais pessoas supostamente estão online, embora, por exemplo, no Facebook ou no Instagram já se consegue saber a que horas eu tenho mais pessoas online. Ainda assim, não quer dizer que eu consiga mais alcance ou mais interação, porque pode haver também mais páginas a colocar conteúdos. Aí o que se deve fazer o ideal é sempre testar em cada uma das páginas, certamente também já testaste na tua página, conseguiste perceber onde é que resulta melhor. Por exemplo, na minha página, apesar de eu ter mais pessoas à noite, tipicamente a partir das 9 às 11 é o horário nobre, não é? Onde tem mais pessoas online, mas no meu caso resulta mais de manhã, porque é um público mais profissional e, portanto, tenho mais interação de manhã. Muito bem. Nós estamos quase a fechar. Este programa foi rápido, não foi? Quase que não dissemos nada, basicamente. Mas deixa-me fazer aqui uma pergunta rápida, Vasco. O que é que este teu livro traz agora de novo? Ora, este livro seguiu na sequência. Primeiro tivemos o Marketing Digital 360, também tivemos aqui no programa. Depois tivemos o Video Marketing no ano passado. E este livro muito recente, Redes Sociais 360. Ele vai juntar todas as redes sociais, portanto, fala de cada rede social das principais, essas que estão na capa, existe um capítulo para cada uma delas, um capítulo de conteúdos, só esse capítulo são 100 páginas, de como produzir conteúdos, vídeo, imagem, texto, storytelling, etc. E depois um outro capítulo para outras redes sociais, por exemplo, se for na China, já não é nada disso, é o WeChat e outros meios digitais, e um outro capítulo de estratégia. Por isso, conseguimos ir desde a estratégia às táticas e às técnicas. E, para além disso, tem uma coisa curiosa, esse livro, que permite ler na diagonal para 3 níveis. Aquela pessoa que está a começar em alguma dessas redes sociais tem uma caixinha de questões frequentes, com base na minha experiência, nas formações e consultorias. Depois tem uma outra caixinha com dicas para o utilizador intermédio. Depois tem uma outra caixinha com técnicas avançadas. Portanto, ao longo dos capítulos vai tendo chamadas para conseguir ler na diagonal e tem também aí a explicar como é que se cria conteúdos 360, a foto e o vídeo 360, que é um dos conteúdos muito importantes que este ano começou a ter mais tração no Facebook, e em 2017 é uma grande aposta, e que até podemos fazer aqui uma foto 360 em direto. Vamos acabar o programa com essa... Nunca foi feita aqui uma foto 360, pois não, neste estúdio magnífico. Não sei, mas mesmo que tenha sido feito, fazemos outra vez. Mas antes de acabarmos, Pedro, onde é que as pessoas podem saber mais sobre esta nova plataforma Podem saber online, no blog, que é sotclub.com. Nós temos, neste momento, um cuco com as 60 perfumes na Loja das Meias, na Avenida Liberdade, onde também damos masterclasses aí. Sim. Há um cuco mais pequeno, mais direcionado para um perfil mais feminino na Loja das Meias, em Cascais, e outro na Oficina Mostra, mais para os homens. E, portanto, vamos começar lá também as educações aos homens, que têm muito pior nariz e gostam de coisas muito mais básicas, por isso é que estes senhores dizem que usam a mesma coisa, porque nós somos todos assim, nós homens somos mais básicos do que as mulheres, claro. Sim, nós cheiramos 3 cheiros e pronto, acabou. Por isso... Por acaso não é o meu caso, eu tenho o culto dos mas pronto, são os desvios ao padrão, não é? Sim, é verdade. Tu dizes que a grande maioria das pessoas não usa perfume, dizes? Há uma parte, sim, no mundo, se tu quiseres, no em mundo termos percentuais, quanto é que será? É muito difícil saber porque há zonas da África onde as pessoas não usam, mas eu diria que cá em Portugal, talvez mais metade das pessoas não utilizem perfume regularmente. Seguramente muito maior. É um universo muito, muito importante que nós não temos bem essa noção. Olha, quero agradecer o facto de teres vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vasco. Já preparado para mandares a tua foto. Última pergunta só aqui para o Sensei. Tu tiveste uma série de participações de monta neste disco. Pudera também tempão que demorou a sair. Quem é que está contigo nisto? Olha, tenho rappers de norte a sul, tenho rappers dos Estados Unidos, tenho um rapper de Inglaterra, o Peruel, o Beware, o Real Punch, o TNT, o Fuse, o KJ, o Noiserve, o Nerve.
bem, toca a todos. Ao todo são 11 temas novos, estes que estão incluídos naquele que é, por incrível que possa parecer, o primeiro álbum de originais de Sensei. Quero agradecer o facto de teres vindo, também tu, Vasco, e também ao Pedro. E agora vamos tirar uma foto em 360 graus. Antes, contudo, vamos acabar aqui com um vídeo que nos trouxe o Pedro Dias. A pele, que muitas vezes é associada a um perfume masculino por força do grande Knise, do grande ten da Knise. O Cuir Ottoman vai nessa perspectiva aqui com baunilha muitíssimo acentuada, novamente a baunilha e o chá preto. É um perfume novo, no sentido que recria novos cheiros. É também seguramente um dos perfumes mais poderosos que se pode encontrar no mercado e aquele perfume que, quando usamos à nossa volta, toda a gente morre. E isso às vezes também tem a sua piada.